Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é quarta-feira, 1º de junho de 2022, tempo de reflexão do 7º domingo da Páscoa. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Regis Fontes referente a Salmo 29, versículos 1 a 11. Tributai ao Senhor, seres angelicais. Tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem: glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Glória, força, majestade e poder pertence ao nosso Deus. Quantas vezes ouvimos, não é? Mas talvez poucas vezes tenhamos pensado que esses são atributos exclusivos. Atribuí-los a Deus requer não atribuí-los a mais ninguém. As águas do mar e das chuvas, os trovões e relâmpagos, as grandes florestas e os desertos são todos associadas a deuses dos povos vizinhos a Israel da época do salmista. Dizer que o Senhor reina sobre eles, os domina e os subjuga, significa afirmar que o Senhor é maior do que qualquer outro Deus. É afirmar que Ele é o único Deus verdadeiro e, portanto, o único digno de receber glória, força, majestade e poder. Esse é então um salmo de marcado contraste entre um Deus verdadeiro e falsos deuses. E eu amo que a principal característica utilizada para identificar o Deus verdadeiro seja sua voz. Ao contrário dos ídolos mudos, o Deus verdadeiro tem uma voz. E que voz! Frank Sinatra, famoso cantor, tinha uma voz tão bela e inconfundível que recebeu a alcunha de The Voice, a voz. Tamanha beleza dessa voz que seu talento e sua arte são apreciadas até hoje, muitos anos depois de sua morte, e provavelmente ainda serão por muitos anos. Nesse podcast mesmo, já nos habituamos a ouvir a voz da Dani Braga e Júlia Ribas, todas as manhãs, dando vida às nossas reflexões devocionais. Para os assíduos, ouvi-las é imediatamente remeter-se à experiência diária de devoção. Não por acaso, C.S. Lewis, o escritor, narra a criação de Nárnia por meio do canto do leão Aslan. Nárnia é, por assim dizer, a voz do leão em estado sólido, o plasmar da canção original. Por isso,
Ver o mundo criado pelo leão é ver a sua voz. Assim também com Deus. Mesmo que nossos olhos humanos não vejam a voz do Senhor, assim também com Deus. Mesmo que nossos olhos humanos não vejam, a voz do Senhor ressoa em toda a sua criação, que Ele criou e sustenta pela sua palavra. Como diz outro Salmo 19, sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Grandes mares, desertos, trovões e outros são assustadores e não por acaso foram associados a divindades do passado. Mas o salmista quer que saibamos que todos eles se curvam diante da poderosa voz do Senhor. Como não lembrar de Jesus no barco, acalmando a tempestade com seu falar? Irmãos, ainda que o mundo grite alto e com muitas vozes diferentes, lembremos que no fundo essas vozes não passam de imitação, posto que vêm de ídolos mudos. Acima de todas elas, ouve-se a voz, majestosa e tranquilizadora do único Deus verdadeiro, cuja palavra se encarnou em Jesus. Busquemos então a Jesus, a voz encarnada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Bondoso Deus, cuja voz ressoa em toda a criação, dá-nos ouvidos espirituais atentos para ouvi-lo acima de todo barulho e dissonância desse mundo, para que o sigamos com o coração renovado todos os dias. Em nome de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, te pedimos. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.